Muito bom dia, um ótimo final de semana a você que está na tela da Band. Estamos chegando com o Band Negócios, um espaço para falarmos sobre a economia do interior de São Paulo, da região metropolitana de Campinas, região de Sorocaba e conhecemos um pouco também dos profissionais, das profissionais que fazem essa economia movimentar e ser uma das mais fortes do Brasil. Hoje vamos falar sobre o mercado de imóveis. Uma área que vive altos e baixos, momentos de aquecimento, momentos não tão aquecidos assim, mas existe um ponto específico da venda de imóveis que talvez a gente não saiba. Muitos deles, casas, apartamentos, comércios, estão parados, esperando a regularização para uma eventual venda. E é aí que entra a nossa convidada de hoje. Ariane Bresolin é especialista em regularização de imóveis, perita avaliadora de imóveis e consegue desburocratizar aquilo que para muita gente é o principal entrave para conseguir vender um imóvel. Bom dia para você, Ariane. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos. Isso mesmo. Voltando um pouquinho na minha trajetória profissional, eu iniciei no mercado imobiliário em 2019. Como corretora de imóveis, já numa franquia multinacional bem grande aí no mundo, e comecei a atuar no mercado imobiliário. Então, fui aprendendo tudo que esse mercado... É um mercado bem amplo e grande. Na minha cabeça, corretor de imóveis só vendia imóveis. Ia lá, mostrava a casa, assinava o contrato, mas não, existem muitas etapas antes do processo da venda que faz a venda acontecer. Né? E uma delas é a regularização de imóveis, mas até eu chegar lá. Então, eu comecei no mercado imobiliário em 2019, então captava imóvel, subia no site, tirava foto, fazia vídeo, e faz Google, e sobe em todos os portais, e faz um network, mostra a casa para o comprador, e aí vendi. Na hora que pegava a documentação do imóvel, essa casa não pode ser vendida, falta a verbação da construção, falta uma escritura, faltava alguma coisa ali no meio. Aí, conforme esses desafios vinham chegando, o que acontecia? Não quero mais essa casa. Então, já fazia um filtro lá no começo. De 10 imóveis que captava, 5 não estavam regularizados. Não quero esses 5, quero só os que estão bons. E deixava. Então, deixava sempre esses imóveis de lado. Então, eu atuei antes de pandemia e pós. Na pandemia, tudo se vendia. Era aquela loucura de vender imóveis, mercado super aquecido, principalmente eu sou ituana, moro na cidade de Itu, atuo lá na cidade de Itu, então assim, interior. São Paulo inteiro quis morar dentro de Itu. Itu, Salto, Sorocaba, cidades vizinhas. Então, mercado super aquecido. Pós-pandemia, as vendas caem. O mercado mais desafiador, clientes pensando um pouco mais, já voltando a sua rotina para São Paulo, já até vendendo aquele imóvel que ele comprou na pandemia. E aí você fica 1, 2, 3 meses sem venda, 4 meses sem vender, e capta, e cadê os clientes? E é o momento que você lembra, opa, veio uma ideia na sua cabeça, e você fala, eu tenho um mercado muito grande aqui na minha mão, que é o mercado de regularização. É um mercado... Tem um estudo que saiu ano passado que 50% dos imóveis do Brasil não estão regularizados. Falta algum documento. Então, eu tenho um mercado muito, muito grande. E normalmente o que falta? O que faz o mercado ficar parado assim? Explicando o que é um imóvel irregular ou o que é um imóvel regular. Então, eu vou contar uma historinha. Quando nós adquirimos um imóvel, geralmente as partes fazem um contrato de compra e venda. Né? Ali ela coloca todas as condições, permutas, parcelas, tudo que foi negociado em mesa, a gente faz um contrato e a gente assina. Né? E depois que eu faço esse contrato, de regra, eu pego esse contrato e vou fazer uma escritura, que é para formalizar esse contrato. Né? Então, eu levo no cartório, faço essa escritura. Ela vem com o nome de escritura. Então, você que está assistindo aí, já pega os documentos da casa e veja, acompanha. Então, você vai ter um contrato de compra e venda, escritura. Né? Depois que eu fiz essa escritura, eu preciso pegar este documento e ir no cartório de registro de imóveis da minha cidade. Né? Para registrar, para fazer uma anotação na matrícula que este bem agora é meu.
né? Existe uma frase entre nós corretores que é: quem não registra não é dono, né? Hoje é válido o que está na matrícula. Então, muitos clientes param nesse processo entre o famoso contrato de gaveta, faz o contrato, joga na gaveta e esquece. Ou amanhã eu faço, ou não sabe, ou não tem a informação, né? Então, eu acredito que falta muito a conscientização e trazer a informação hoje para os proprietários para deixar esse imóvel. Então, para aqui na escritura, né? E não avança para a parte da matrícula. Mas, Ariane, tá, eu fiz a escritura, mas eu tenho tudo, mesmo assim meu imóvel está regular. Depois tem as outras questões legais, que é: eu construí uma casa, eu preciso colocar essa construção na minha matrícula. A matrícula de registro de imóveis, vamos comparar ela com a nossa certidão de nascimento. Então, começou com um terreno, né? Então, um terreno lá sem benfeitorias. Aí, esse terreno foi vendido de Heitor para Ariane. Ok, vai estar ali a venda. Ah, mas a Ariane, ela construiu um prédio, ela fez uma casa, tá ali também. Ah, mas a Ariane, ela pegou um crédito no banco e usou o imóvel como garantia, tá ali também. Então, a matrícula nada mais é que a historinha, né? Ela vem contando todo o histórico aí desse imóvel. E cada etapa você tem que ir atualizando. Cada etapa você atualiza. É necessário, exemplo, inventário, doações, tudo precisa estar nessa matrícula. E ela é contínua, né? Ela tem uma continuidade. Se eu fizer uma reforma, por exemplo, ampliar o quintal de casa, tem que estar lá. Primeiro você vai resolver todas as suas questões municipais lá com a prefeitura, BITS, alvará, tudo isso. E depois você vai registrar isso na sua matrícula. Então, isso é um imóvel regular. Uhum. Então, um imóvel regular, ele consiste em estar em conformidade com prefeitura, né? Das leis municipais, está tudo certinho ali. E também histórico de compra e venda, empréstimos, né? E a matrícula, ela é eu não vou dizer, ela é o único documento mais importante do seu imóvel. Se você tem um imóvel hoje, você precisa ter uma matrícula atualizada. A matrícula ela tem validade de 30 dias. É um período curto, né? Então, exemplo, a gente está fazendo uma transação aqui. Passou 30 dias, eu vou ter que tirar outra matrícula. Justamente porque se aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, ele já vai estar ali registrado com o cartório. IPTU atrasado também torna o imóvel irregular? IPTU atrasado, sim, né? Depende da lei municipal aí, de cada cidade. Um IPTU atrasado, ele pode cair numa dívida ativa e entrar numa execução fiscal. E tem cliente que deixa. E tem proprietário que ele vai deixar, ele esquece, ou amanhã eu pago, depois eu parcelo. E a prefeitura, ela tem a liberdade de poder ir lá e tomar esse imóvel. Bom, aí digamos que eu esteja nessa situação, eu tenho um imóvel que ou eu não informei nenhuma dessas etapas, ou o IPTU está atrasado. Se eu tentar vender esse imóvel por conta própria ou procurar um corretor de imóveis, em algum momento isso vai ser travado. Vai. Normalmente em que parte dessa negociação que trava e é aí que você entra? 2 cenários. Ele já começa no comprador. A primeira pergunta que o comprador faz para o corretor ou para o proprietário é: como é que está a documentação? E o proprietário fala: não, está tudo em ordem, está tudo certo. Tira aquilo tudo da gaveta e tira diz... tudo aquilo da gaveta. Não, está tudo aqui, está tudo certo. Ou para o corretor, ou porventura, talvez o corretor ele não perguntou, né? Ou ele até pegou a matrícula, mas não verificou. Então, se é uma compra à vista, né? Isso pode, e se for direto com o proprietário com o comprador, sem um intermediador, que é o corretor, né? Eu sempre fui a favor da profissão e que tem que colocar um especialista no meio ali para evitar todos esses conflitos futuros, né? Pagar mais taxas do que deve, mas aonde mais barra. Hoje a gente fala num país que precisa de financiamento, né? Hoje o financiamento imobiliário, ele é o mais procurado, né? Quando eu vou vender este imóvel, eu posso até não verificar todos esses problemas. Quando chega no banco, a venda trava. Porque a primeira coisa que o banco pede é espelho do IPTU e a matrícula atualizada. E se ele verificar alguma irregularidade, o processo é travado. E você não consegue vender, né? Então, um imóvel irregular hoje, ele pode te trazer
alguns problemas. Vamos falar de atraso de venda. Meu imóvel não vende há anos, o mercado está ruim. Não, pode ser apenas uma irregularidade na documentação. Imóveis irregulares, ele pode depreciar o bem em até 30%. É um valor muito significativo, né? O cliente, ele pode perder valor real nessa venda aí, né? Ele tira também, então a gente fala que a maior parte dos compradores precisa de um financiamento, ele está tirando todo esse pessoal, ele está só tentando vender à vista. Então, por isso que a venda demora um pouco mais. Então, no momento que eu vou vender o imóvel, a primeira coisa que eu pego é a matrícula e faço essa investigação. Para a gente não perder tempo também com o comprador. E tem a questão emocional com o comprador. Eu já trouxe o desejo nele, eu já fiz ele sonhar com a casa e no final eu falo, você não consegue comprar ela agora. Ou ele tem uma carta de crédito, só pode usar mais 3 meses, mais 2 ou 6, ou ele precisa se mudar agora. E aí eu quebro todo esse sonho que eu construí, né? A venda, ela já é algo desafiador. Aí quando você consegue, você dá 10 passos para trás, né? Então, essa investigação até uma dica que eu dou para todos os colegas de profissão: não venda nada que você não entenda como está a documentação. Veja, é igual carro. A gente não compra um carro sem antes o quê? Levar numa vistoria e pegar o documento e verificar quem foi o último proprietário. O imóvel é igual, a gente tem que dar tanto valor quanto a compra de um carro hoje. Bom, conhecemos neste primeiro bloco um pouco sobre quais são as irregularidades que às vezes travam o mercado, que às vezes travam uma negociação de um imóvel. Depois do intervalo, o Band Negócios vai trazer algumas dicas para você que está nos acompanhando, falar também com corretores que estejam observando esse mercado que a Ariane... Não vamos exagerar, mas acredito que tenha percebido algo bem à frente dos colegas, sem falsa modéstia, né, Ariane? E também entender o que faz uma perita avaliadora de imóveis. Então continue conosco, depois do intervalo, mais dúvidas a serem tiradas, um caminho para você que também é corretor e esse outro caminho que a Ariane faz também na carreira de perita avaliadora de imóveis. Continue conosco, o intervalo é rapidinho, o Band Negócios volta já. Estamos de volta com o Band Negócios, agradecendo a você que está conosco neste final de semana na tela da Band. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saadia, em Campinas, a Ariane Bresolim, especialista em regularização de imóveis e perita avaliadora de imóveis. O que faz uma perita avaliadora de imóveis e como se forma nessa área, Ariane? O que faz uma perita? Bom, eu sempre busquei especializações dentro da corretagem. Então, antes do curso de perita, eu fui entender sobre documentação imobiliária, fotografia imobiliária, home stage. Então, tudo eu quis me especializar. E eu descobri que eu poderia... Eu precisava, eu sentia a necessidade de saber o preço do imóvel. Mas ele está certo ou não está certo? Ou quando um cliente me perguntava, que eles perguntam, né? Quanto vale minha casa? Aí você olha para essa casa do lado, olha para outra, faz uma média e entrega para ele. Aí eu pensei, não, acho que eu acredito que não é assim. Então, eu fui atrás da especialização. Hoje, para você ser perito avaliador, você é obrigado a ter o CRESSE, né? Então, você precisa estar pelo menos 2 anos atuando aí na profissão, até para entender sobre o mercado e tudo mais. E você pode escolher uma instituição que ofereça esse curso, né? Tem várias instituições no Brasil. O próprio Cresce, ele tem um incentivo, que você consegue aguardar aberturas de curso e fazer, ou você pode escolher uma instituição e fazer. E aí você aprende a como avaliar o imóvel, a como calcular. Nós aprendemos a questão de fator de depreciação, valorização, métodos. Nós usamos métodos científicos, né? Então, eu posso usar, vou dar um exemplo, né? Um método de custo. Que é para eu calcular uma obra? Quanto vale a minha obra hoje para eu vender ela, né? Um método involutivo, enfim, existem vários métodos que nós podemos usar de cálculos para chegar no valor daquela propriedade, né? Estudando a localização dela, a estrutura, o tempo de conservação, a idade dela, o estado de conservação.
tudo, por mais que os imóveis eles são similares, mas eles têm características únicas. E isso faz com que a gente defina esse preço aí para o proprietário. Então, eu chego com laudo. Conta também, desculpa, a região onde o imóvel está? Muito, claro. Muito. Então, a região onde ela está, próximos a regiões centrais, próximos a rodovias ou grandes metrópoles, tudo isso hoje, ela envolve um laudo de avaliação. E a gente entrega um laudo formalizado com todos esses pontos, que é o PITAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Então, nós temos os pontos a seguir e colocar isso num laudo. E esse laudo ele tem validade jurídica. E eu também me especializei em perícia judicial. Então, hoje eu sou uma auxiliar da justiça. Então, se tem algum processo lá e precisa de um perito avaliador, eu posso entrar nesse processo e fazer um laudo ali jurídico, ou para o advogado, ou para o juiz que está pedindo. Então, a avaliação, eu consigo trazer um preço exato para você. Eu não consigo trazer um tempo, mas eu consigo trazer um preço que a sua propriedade vale. Então, quem é que me contrata hoje? Estou comprando um imóvel e vai entrar e vou receber uma permuta, ou eu vou colocar uma permuta. Será que está certo o preço que a pessoa está me passando? Eu vou lá e avalio. Para um inventário, né? Para uma divisão de bens. Então, quero saber o preço da minha propriedade. Então, existe o preço real e o preço comercial. Quanto ele vale, mas por quanto se vende hoje com a nossa economia atual, com a nossa realidade. Porque tem casas hoje assim, poxa, a casa vale 1 milhão, mas será que a gente consegue hoje vender por 1 milhão? Então, tem todo esse olhar. Por isso que é muito importante você já ter atuado como corretor, já ter vendido casa e vivenciar ainda esse mundo. Porque você continua, você traz informações hoje. E se deixar só na mão do proprietário, tem a questão emocional. O apego emocional. Eu sempre falo para o cliente, para o proprietário, aqui eu estou vendo 4 paredes. Então, não se ofenda. Aqui é um laudo técnico. Né? Então, traz muito. Claro, a gente sempre quer valorizar muito o que é nosso. Né? Então, vem a parte emocional. Não que isso é errado. Você pode colocar o preço que você quiser no seu imóvel. Mas existe um bom senso. Existe um valor de mercado. Existe o valor de mercado. Que a gente consegue hoje comercializar. E aí, consegue. Eu já peguei imóveis que estavam há anos no mercado. E quando eu avaliei num preço correto, a venda lá aconteceu até em tempo recorde. Hoje eu consigo atender Itu, eu atendo eu atendo toda a minha região, Itu, Salto, Indaiatuba, pego algumas coisinhas em Campinas também, Sorocaba, Cabreúva, então atendo toda a região. Então eu acabo me tornando expert em todas essas cidades vizinhas. E isso também importa muito, né? A cidade também, né? Ariane, no final do bloco anterior eu dizia que você teve uma percepção de mercado de algo que travava negociações e se tornou uma especialista em regularização de imóveis. Quando você começa a fazer isso, quando você vem num programa e dá alguns passos de como esse trabalho, de certa forma você está criando também uma concorrência. Isso te preocupa ou isso te motiva até a ajudar os colegas a se prepararem também a ter essa especialização? Muito pelo contrário. Quando eu ainda tinha a imobiliária, eu cheguei a formar mais de 100 corretores na cidade. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, de passar a informação. Porque eu tenho 2 pensamentos. Eu tenho o meu jeitinho de atender. Eu sou única. O cliente pode me contratar pela minha essência. E também a questão de melhorar a profissão. Sabe? Especializar mais a nossa profissão. Deixar os corretores cada vez mais aptos para resolver qualquer tipo de problema que envolva o mercado imobiliário. Né? Então, eu não vejo nada como uma concorrência. Até porque se eu quisesse pegar todos os imóveis que precisam ser regularizados, eu não daria conta. Né? Então, eu trago, sim, o passo a passo até para o meu cliente, né? Ou o próprio proprietário. Ariane, eu mesmo quero regularizar meu imóvel. Eu dou toda a consultoria para ele, eu dou todo o passo a passo do que ele precisa fazer. Né? Ou, se não, o corretor. Ariane, eu quero trabalhar com regularização de imóveis. Eu ensino ele também, eu deixo ele apto, eu só trago a percepção para ele, porque a regularização já está na mão dele. Se ele pegar uma carteira dele, exemplo de todo corretor aí que já está no mercado há mais de 2, 3 anos, no mínimo 100 imóveis ele já tem em carteira. Desses 100, vamos colocar que 30% precisa de regularização? Ou metade? Poxa, ele tem serviço para o ano todo. Então, eu acredito muito na especialização da profissão.
Trazer, não aquela famosa frase que corretor só abre porta, ele só gira a maçaneta, só faz a venda. Não, mas vamos... Então, corretores que se especializam, que nem hoje. Depois que eu me especializei em regularização e na parte de perícias, eu atendo muito mais cliente. Eu tenho uma cartela, vamos falar, 3 vezes maior do que de antes, que eu só me apresentava como corretora e só queria fazer a venda. Hoje eu regularizo, eu avalio, eu negocio, eu vendo, eu cuido do pós-venda. Então, eu estou com um cliente e alguns até na fase de obra. Eu estou ali acompanhando a obra com ele. A casa ainda nem foi lá para o mercado, mas eu estou fazendo todo o acompanhamento. Então, a etapa ela é completa para mim hoje. Agora, as leis elas vão mudando. Primeiro que variam de cidade para cidade. Segundo que a qualquer momento pode ter alguma variedade de pensamentos no Congresso e tudo muda também. Você vem acompanhando também essas mudanças? Você também vem se especializando, estudando outros municípios? Sim, principalmente, vamos falar, eu atuo hoje nessas cidades vizinhas. Cada município é uma regra, é um jeito de regularizar. Um é mais digital, o outro é 100% presencial, outro é um pouquinho presencial, isso. E tem as leis municipais. Então, sim, a gente tem que estar por dentro. Você tem que ter a sua colinha ali, você tem que ter um plano diretor na mão, você tem que ter regras de habite, regras de projeto, alvará. Então, para você seguir, porque assim, a regularização, ela é um pedido nacional, você precisa ter um imóvel regularizado, mas cada município impõe as suas leis, as suas regras, desde construções. Aqui nessa cidade eu recuo 3 metros, mas na outra é 2. E isso pode variar até de bairro para bairro. Então, você tem, sim, preciso... Tanto parte de Receita Federal, parte de financiamento também muda toda hora. Então, nós, corretores, a gente não sabe, cada mês está de um jeito. A gente sempre tem que se atualizar. E não só para questões das regras de município, mas nós, vamos falar aí, desde 2019, o mercado, ele muda muito. Então, você tem que estar antenado a tudo, desde a economia, leis, taxa de juros. Eu falo que o corretor ele tem que ser uma enciclopédia. Ele tem que saber um pouquinho de tudo. Ele tem que saber um pouquinho de direito, um pouquinho de arquitetura, um pouquinho de vendas. Então, assim, a gente tem umas 10, 15 profissões aqui dentro. Nós temos muita gente que certamente está nos acompanhando agora, que está com dúvidas, eventualmente, de como fazer. Por exemplo, muitos imóveis estão ligados a programas sociais, que às vezes tem um prazo que naquele período você não pode vender. Isso também é uma parte dessa burocracia, isso também é um caminho que às vezes o cliente não consegue entender, o comprador não consegue entender, e às vezes o corretor também no meio do caminho não consegue entender. Já aconteceram casos semelhantes? Sim, bastante. Não dá para se regularizar um imóvel do dia para a noite. Preciso regularizar, porque vendi ou porque apareceu um comprador, resolve isso aí para mim, me dá um jeitinho. Não dá. Existem as regras, existem os prazos, principalmente quando a gente envolve prefeitura, cartório, Receita Federal. Então, nós temos que respeitar questão de vistorias, que precisa de alguém vistoriar o local. Então, cada etapa, ela tem um processo, tem um tempo também. Nós temos que respeitar. Então, assim, a dica que eu dou para a gente evitar qualquer transtorno ou essas burocracias, regulariza ou investiga, veja o que falta. Não deixa para amanhã, sabe o jeitinho brasileiro? Amanhã eu vejo, depois eu faço. Eu não preciso vender agora. Mas levanta tudo, pega tudo aquele bolo de papel que tem, planta, alvará, habite ou matrícula, escritura. Tente você colocar ele numa ordem, Hoje na internet, gente, se você colocar lá passo a passo de uma regularização ou quais documentos eu preciso para deixar meu imóvel regular, vai ter uma listinha ali, você vai colocando eles na ordem. Ou já contrata um profissional e peça esse auxílio para ele, porque existem sim os prazos, esse momento que barra e fala, e agora? E não depende, às vezes, do corretor ou do proprietário, E o corretor que estiver nos acompanhando e pensar, gostei da ideia da Ariane, mas não sei como começar. Você também trabalha com a preparação desses profissionais? Sim, hoje eu preparo os corretores de imóveis que querem começar a trabalhar com regularização imobiliária. Eu tenho esse curso hoje, então eu passo para ele
tudo, o passo a passo, desde como captar esse cliente, como fechar essa regularização, como regularizar, como que eu vou regularizar o imóvel, aonde que eu preciso ir, que documentos que eu preciso ter. Então, eu preparo esse profissional, porque ele já está ali no dia a dia. Nós, corretores, nós já vamos no cartório, nós já vamos na prefeitura. Então, não vai mudar nada na rotina, não muda nada na nossa rotina. Muda que agora você está ganhando dinheiro com regularização, está resolvendo o problema dos seus clientes e está tirando aquele dinheiro que estava parado na mesa, ou aquela venda que estava enroscada ali, que estava parada, não estava aquela venda que não saía, aquele financiamento que não era aprovado porque faltava alguma coisinha ali na matrícula. Então, eu preparo esses corretores, né? Esse curso hoje ele é presencial, então os corretores que estão me assistindo aí de Itu e região podem me chamar, todo mundo me encontra nas minhas redes sociais aí, colocar Ariane Bresolim em todas as redes sociais, vocês me acham, lá tem os meus telefones, e-mails, e eu preparo esse corretor, e na primeira regularização dele, ele ainda tem o meu suporte, eu acompanho ele nesse processo do início ao fim, para que ele aprenda mesmo a como regularizar, a como vender esse serviço lá para o cliente dele, e aí, consequentemente, as vendas vão começar a sair mais rápido. Foi isso que aconteceu comigo na prática. Os imóveis que eu mesmo regularizava, já vendi no meio aqui do caminho. Por quê? O processo ele se torna mais eficiente e ágil também. E com isso você começa a ganhar mais indicações, os clientes ficam super felizes porque você resolveu um problemão que ele não conseguia resolver há anos. Tem o caso também que os proprietários que não residem na cidade onde o imóvel está instalado, então ele precisa que alguém resolva isso para ele. Então, às vezes, ele até sabe, ele até quer regularizar, mas, poxa, eu não consigo ir até lá. E hoje, a regularização, ela envolve desde imóveis de favela até o alto luxo. A gente não tem uma... Então, a gente consegue atender todas as classes sociais hoje. Eu só trabalho em condomínio, você vai regularizar os imóveis só de condomínio. Não, eu quero regularizar os imóveis aqui do meu bairro. Eu tenho certeza que na sua rua, pelo menos um imóvel precisa ser regularizado. E por quê? A gente não tem essa informação hoje às claras. Pode ser que o proprietário até precise regularizar, mas ele não sabe. E cabe a nós, profissionais hoje, trazer cada vez mais essas informações. Ariane, muito obrigado pela sua atenção com o nosso espectador aqui no Band Negócios. Sucesso para você. Muito obrigada. Uma boa semana e bom trabalho para você. O Band Negócios dessa semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. No próximo final de semana estamos de volta e você pode acompanhar essa entrevista na íntegra também no nosso YouTube da Band Mais TV. Um grande abraço para você.